E aí, gurizada, bem-vindos ao meu espaço. Vamos iniciar algumas aulas com um conteúdo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre instrumentos da nossa área laboratorial. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre os plásticos que são utilizados em laboratório, dentro de vários setores de laboratório. Você sabia que existem plásticos específicos para determinadas situações? Não? Então assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações e comentem também. É importante. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo que está aqui para nos guiar. Os plásticos, eles são materiais sintéticos, compostos principalmente de polímeros orgânicos de alta massa molecular, e são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações devido à sua versatilidade, durabilidade, resistência e custo relativamente baixo, e podem ser moldados e modelados em uma variedade de formas e tamanhos para atender às necessidades e aplicações mais específicas. Existem no mercado diferentes tipos de plástico, cada um com suas características e propriedades únicas. Vamos ver o plástico no laboratório de análises clínicas. O laboratório de análises clínicas, ele desempenha um papel crucial na assistência à saúde, fornecendo informações diagnósticas essenciais que orientam o tratamento médico e a gestão de cuidados do paciente. No entanto, muitas vezes os elementos que tornam possível essa realização dessas análises não recebem uma atenção devida. Um desses elementos é o uso do plástico, que desempenha um papel fundamental em quase todas as etapas de um laboratório de análises clínicas. Então, a importância do plástico no laboratório. Os recipientes plásticos, como tubos de coleta de sangue, e frascos de urina são essenciais para conter amostras biológicas de pacientes. Eles são projetados para serem estéreis, hermeticamente fechados, compatíveis com os diferentes tipos de amostras que serão coletadas, garantindo a integridade e a qualidade das mesmas. Os recipientes plásticos, eles são ideais para a finalidade de coleta e transporte devido à sua leveza, durabilidade, a capacidade de vedação, sendo hermético, garantindo que as amostras cheguem ao laboratório em condições adequadas de análise. Já na área técnica do laboratório, as amostras precisam ser processadas e preparadas para análise. E os plásticos eles são amplamente utilizados nessa finalidade, incluindo placas de microtitulação, tubos de ensaio, ponteiras para micropipetas e outros utensílios plásticos que permitem a manipulação precisa e segura de volumes pequenos e de amostras e de reagentes. Algumas vezes os plásticos são descartáveis e de uso único, como ponteiras de micropipetas, cubetas de alguns equipamentos de imunologia, por exemplo. Isso minimiza o risco de contaminação. Em outros casos, eles podem ser utilizados várias vezes, lavados e reutilizados, como por exemplo os copos de Becker, provetas, placas de aglutinação, placas de Petri, cálices de sedimentação de parasitologia, entre outros. Os tipos de plástico, entre os mais utilizados em laboratórios, a gente tem os seguintes polímeros: o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, o policloreto de vinila, o poliéster tereftalato, o policarbonato, o poliuretano e a poliamida. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O polietileno. O polietileno é um termoplástico dos mais comuns e versáteis encontrados nos laboratórios de análises clínicas. Ele é amplamente utilizado devido às suas características e propriedades únicas que o tornam adequado para uma variedade de aplicações. Dentro das características, a gente vê a flexibilidade, a leveza, a transparência que pode, então, ele ser produzido em diversos graus de transparência, desde um transparente até um translúcido. Isso pode permitir que a gente, então, veja o que está contido dentro desse recipiente. A resistência química, ele é um dos
plásticos mais resistentes à maioria dos produtos químicos comumente encontrados em laboratórios, o que torna então ele adequado para o armazenamento de uma ampla variedade de amostras biológicas e reagentes. Além disso, a impermeabilidade e o baixo custo. Dentro das propriedades, o polietileno ele é produzido por polimerização do etileno, resultando em cadeias longas e ramificadas da molécula polimérica. Ele é classificado como um termoplástico, que significa que ele pode ser aquecido e moldado repetidamente sem perder suas propriedades físicas. Alguns tipos de polietileno são autoclaváveis, como o polietileno de alta densidade, o que permite então a esterilização a vapor em altas temperaturas, sem danificar o material. E o polietileno de alta densidade ele é caracterizado por uma estrutura molecular mais densa e cadeias poliméricas menos ramificadas em comparação a outros tipos de polietileno. Ele é amplamente reciclável e pode ser transformado em uma variedade de produtos após o descarte, contribuindo também para a sustentabilidade ambiental. As aplicações comuns em laboratório de análises clínicas, então, os frascos de amostras de urina, recipientes para coletas de fezes, tubos de ensaio, ponteiras de micropipetas, luvas de procedimento, sacos de embalagem para transporte e armazenamento de amostras e reagentes. O outro plástico que a gente vai ver é o polipropileno. Ele também é um termoplástico muito utilizado em laboratório de análises clínicas, também devido às suas excelentes características e propriedades. Dentro das características, a gente tem a durabilidade, a leveza. O polipropileno também é resistente e inerte a uma ampla gama de produtos químicos, incluindo vários ácidos e bases e solventes orgânicos, tornando também ele adequado para o armazenamento de muitos tipos diferentes de reagentes e amostras. O polipropileno ele pode ser produzido em formas transparentes ou translúcidas, também permitindo a visualização do que está contido dentro desse reagente. Dentro das propriedades, o polipropileno ele é um termoplástico. De novo, isso significa que ele pode ser aquecido e moldado repetidamente sem perder suas propriedades físicas. E ele também é autoclavável, o que significa que ele pode ser esterilizado em vapor de alta temperatura sem que tenha dano ao material. No entanto, é essencial verificar as especificações do fabricante para garantir que os produtos feitos com polipropileno sejam adequados à autoclavagem. Ele é amplamente reciclável e pode ser transformado em uma outra variedade de produtos após o descarte, também contribuindo com a sustentabilidade do meio ambiente. Nas suas aplicações em laboratório de análises clínicas, a gente tem tubos de centrifugação, placas de microtitulação, algumas pipetas descartáveis são feitas com polipropileno, devido à sua capacidade de formar uma vedação hermética e minimizar uma contaminação cruzada. Os racks e bandejas de alguns equipamentos também são feitos com polipropileno. O próximo da lista era o poliestireno. Ele é outro polímero plástico amplamente utilizado em laboratórios de análises clínicas devido às suas características também e suas propriedades favoráveis. Como características, o poliestireno ele é transparente, o que facilita a visualização de amostras e reagentes contidos nos frascos. Ele é rígido, ele possui uma estrutura cristalina que confere uma resistência ao material, tornando também ele adequado para a fabricação de recipientes de laboratório. Ele é leve, facilita o manuseio do transporte de materiais que estejam contidos nesse plástico. E ele é relativamente barato de se produzir, tornando então uma opção econômica dentro do laboratório. Dentro das propriedades, ele é um termoplástico que, mais uma vez, significa que pode ser moldado sob aquecimento e resfriamento, permitindo uma fabricação de uma variedade de produtos. E ele possui uma inércia química, o que significa que ele não reage com a maioria dos produtos químicos comumente utilizados em laboratórios clínicos. As aplicações comuns, podem ser tubos de ensaio feitos com poliestireno, que são
frequentemente utilizados para realizar testes de ensaios laboratoriais, devido à sua transparência e rigidez. As placas de microtitulação também podem ser fabricadas em poliestireno. Temos recipientes de cultura, como placas de Petri, frascos de cultura, que são utilizados para cultivo e crescimento de células ou micro-organismos de laboratórios. Copos graduados, que são utilizados para medir volumes com uma certa precisão dentro de laboratório. Depois também temos o policloreto de vinila. O policloreto de vinila ele é um termoplástico amplamente utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo aplicações dentro do laboratório de análises clínicas. As características que a gente tem do PVC é que ele é um material de baixo custo, altamente versátil e resistente a uma variedade de produtos químicos, incluindo ácidos, bases, solventes, que torna ele adequado para o armazenamento de muitos tipos de amostras e reagentes. Também é resistente ao impacto e à abrasão, o que também torna ele adequado para uso em ambientes laboratoriais onde materiais mais robustos são necessários. Nas suas propriedades, ele é um termoplástico, pode ser formulado para ser rígido ou flexível, dependendo das suas aplicações específicas. O PVC rígido, ele é frequentemente utilizado em tubos de coleta de sangue, enquanto que o PVC flexível é utilizado em bolsas de transfusão, por exemplo. Alguns tipos de PVC são autoclaváveis, o que significa que pode ser esterilizado em vapor de alta temperatura sem que tenha dano ao material. Isso, lógico, torna eles adequados para o uso de produtos que exigem esterilização, como alguns tubos de coleta de sangue. As aplicações comuns em laboratório de análises clínicas seriam tubos para coleta de sangue, bolsas de transfusão, tubos utilizados em condução de líquidos, de gases, de sistemas de coleta e transporte de amostra. Também as placas de microtitulação em provas de aglutinação e placas de prova de aglutinação. Agora vamos falar um pouco do poliéster tereftalato, nosso conhecido PET. Ele é um polímero termoplástico muito utilizado em diversas aplicações dentro do laboratório de análises clínicas. Nas características, ele tem uma transparência, uma rigidez, uma leveza, ele é resistente a impacto e abrasão, o que torna ele muito durável e adequado dentro do ambiente laboratorial. O PET ele é resistente a uma variedade de produtos químicos, incluindo ácidos, bases, e isso torna ele adequado para o armazenamento de amostras e reagentes. Nas propriedades, ele é um termoplástico quimicamente inerte. Alguns tipos de PET podem ser autoclaváveis, o que significa que pode ser esterilizado em vapor de alta temperatura, sem que tenha um dano no material. A autoclavabilidade do PET pode ser alcançada por meio de processos de modificação química ou de fabricação que contém ao material a capacidade de resistir ao calor e à pressão associada à autoclavagem. Isso pode envolver a adição de aditivos especiais na formulação de específicos tipos de PET que vão ser projetados exclusivamente para o processo de esterilização por autoclave. Nas aplicações comuns do laboratório de análises clínicas, a gente tem ele no uso de frascos de amostras, recipiente para armazenamento, garrafas PET que são usadas para armazenar solventes e reagentes em laboratórios, devido à sua alta resistência química. Também em alguns tubos de coleta de sangue, conhecida por aqueles tubos Vacutainer, né? E também algumas placas de cultivo. Chegando perto do fim dos nossos polímeros, né? Agora a gente tem o policarbonato. O policarbonato é um polímero termoplástico conhecido por sua resistência, transparência e durabilidade. Dentro das características, ele é altamente resistente e transparente, permitindo uma excelente visualização das amostras e reagentes contidos em recipientes feitos desse material. E nas propriedades, ele, de novo, é um termoplástico, que significa, mais uma vez, que ele pode ser aquecido e moldado sob pressão, permitindo uma fabricação de uma variedade de produtos. Ele é bastante rígido e mantém sua forma mesmo sob estresse, proporcionando estabilidade estrutural aos recipientes e equipamentos fabricados com esse material.
O policarbonato possui excelente transmissão ótica, tornando ele adequado para o uso em equipamentos de laboratório. Alguns tipos de policarbonato também podem ser autoclaváveis, o que significa que pode ser esterilizado em vapor de alta temperatura sem perder suas propriedades físicas e óticas. Para tornar o policarbonato autoclavável, os fabricantes podem adicionar alguns aditivos especiais ou modificar a formulação do material de modo a garantir a resistência ao calor e à pressão. Isso pode envolver alguns ajustes na estrutura molecular do policarbonato ou a adição de alguns componentes que vão aumentar a sua resistência térmica. Nas aplicações comuns de laboratório, ele é frequentemente utilizado na fabricação de equipamentos de laboratório, como capelas de exaustão, câmaras de cultura celular, caixa de segurança biológica e outros dispositivos devido à sua resistência e transparência. Os óculos de proteção são comuns em laboratório de análises clínicas devido à sua capacidade de proteger os olhos contra respingos de produtos químicos e partículas. Algumas placas de cultura de células são feitas com policarbonato e são usadas para o cultivo de análise de células em laboratórios de análises clínicas. O próximo da nossa lista é o poliuretano. Ele é um polímero versátil, com uma ampla gama de aplicações em laboratórios de análises clínicas. Dentro das suas características, o poliuretano é conhecido por sua flexibilidade, o que torna ele adequado para aplicações que requerem materiais macios e confortáveis. Ele possui uma excelente resistência ao desgaste e abrasão, tornando-o adequado para uso em equipamentos e dispositivos que enfrentam desgaste frequente. Ele é resistente a impactos, o que torna ideal para o revestimento de superfície e a fabricação de peças que precisa resistir a choques mecânicos. Tem propriedade isolante, tanto térmica quanto acústica, e, em geral, o poliuretano é resistente a uma ampla gama de produtos químicos, o que também torna ele adequado para o uso em ambientes laboratoriais onde pode haver exposição a solventes ou outros produtos químicos. Nas propriedades, ele é um termofixo, o que significa que ele mantém sua forma após ser moldado e não pode ser derretido ou remodelado sob aquecimento. Pode retornar à sua forma original após ser dobrado, torcido ou comprimido. Ele é um tanto quanto elástico, o que lhe confere uma flexibilidade e uma capacidade de se adaptar a diferentes formas de movimento. Está disponível uma ampla faixa de dureza, desde o macio e flexível até o duro e rígido, dependendo da formulação específica. Nas aplicações comuns em laboratórios de análises clínicas, o poliuretano ele é frequentemente utilizado como revestimento protetor para superfícies de bancadas, pisos e equipamentos em laboratórios de análise, devido à sua resistência ao desgaste e facilidade de limpeza. Muitos componentes de equipamentos, como juntas, gachetas e rodízios, podem ser feitos com poliuretano, devido à resistência ao desgaste. O poliuretano é usado na fabricação de selantes, de adesivos, que também podem ser utilizados para fixar componentes ou selar juntas em equipamentos de laboratório. Muitas mangueiras, tubulações flexíveis de equipamentos, que vão ser utilizados para transportar líquidos são de poliuretano. Essas são apenas algumas das aplicações comuns do poliuretano em laboratório de análises clínicas. Sua versatilidade, durabilidade e resistência tornam ele um material valioso, em uma variedade de exemplos dentro do contexto laboratorial. Por fim, basicamente, a gente tem a poliamida. A poliamida, que por nós é conhecido como nylon. Ele é um polímero termoplástico que possui uma variedade de características e propriedades úteis em laboratório de análises clínicas. Dentro das características, a gente tem a resistência mecânica, que é capaz, então, de suportar cargas e tensões significativas sem deformação permanente. Apesar da sua resistência, a poliamida também é flexível, o que torna adequada para aplicações onde é necessário que o material possa se dobrar ou se curvar sem que ele se quebre. O nylon ele é amplamente resistente ao desgaste e à abrasão, o que torna adequado para uso de equipamentos e dispositivos sujeitos a movimentos repetitivos ou que tenham uma fricção muito grande. A poliamida tem uma boa resistência a muitos produtos químicos também.
Isso inclui os ácidos e bases, solventes orgânicos que possam ser utilizados em laboratório de análises clínicas. Dentro das suas propriedades, a poliamida é um termoplástico, o que significa que ela pode ser moldada sob aquecimento e resfriamento, permitindo a fabricação de uma gama grande de outros tipos de produtos. Ela tem um baixo coeficiente de atrito, que significa que ela também é um tanto quanto escorregadia e resistente ao atrito, reduzindo então o desgaste e aplicações quando tem aplicações de movimento. O nylon ele tem boas propriedades de isolamento elétrico também, o que torna ele adequado em uso de componentes eletrônicos e elétricos. Nas aplicações comuns em laboratório de análises clínicas, muitos tubos e mangueiras, peças de equipamento, como algumas engrenagens roldanas ou componentes de movimento, são feitas de nylon. Alguns filtros de membrana também são feitos de nylon e são usados muitas vezes em processos de separação de partículas e contaminantes de amostras líquidas, que nem os filtros parasitológicos. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.